Boa tarde. Boa tarde. Viram só que chique. Agora a gente tem esse microfone, eu acho que não vai ter problema de alguém que está mais atrás ouvir, né? Eu acho que ficou melhor assim. Boa tarde a todas. Eu tenho uma Marisa Gorski e Marisa Ivers. Então não confunda. Bom, mas ela tem uma voz especial. Eu só queria mostrar a vocês uma flor que está em desuso, mas que eu ganhei do meu caseiro, do pai do meu caseiro, aliás, e fiz um canteiro esse ano que passou, que ficou maravilhoso. E quem foi para Joinville, na casa da Verônica, também viu um pouquinho, mas o meu canteiro ficou maravilhoso. E eu esqueci de fotografar naquela hora, mas eu andei cortando algumas, porque agora o passarinho vem e ele quer essa sementinha, e daí a flor começa a cair. Vocês conhecem, né? Das nossas avós, etc. Mas imaginem vocês isso aqui, dá um maciço, dá umas 2,5 metros o meu canteiro, mas ficou lindo, lindo, lindo. E uma dessas sementes, eu acho que deu algum problema. Ela, em vez de ficar assim, ela subiu como se fosse um pinheirinho, só que em vez de dar esse tipo de cacho, ela deu como se fosse umas velhinhas assim, também desta cor. Vocês não imaginam que coisa mais é outra espécie. Mas veio junto com essa. Essa é a silósia. Essa é a silósia. Ai, que legal. Eu fiquei doente quando vi aquilo. Só que ela parece uma arvoreta. Ela ficou maior que eu, assim, e com aquelas pontas, assim, mas ficou lindo. Isso aqui, quando eu agora, né, eu queria até falar com a Marlene, mas eu não fiz. Eu já fiz todos umas trouxinhas, olha a semente caindo. E daí, deixei lá no meu caseiro pendurar para cair a semente, né? Mas não sei se ele vai fazer, quer dizer, quando for agora eu vou ver. Não, isso aqui não dá mais porque ela já está toda velha. Olha, isso já não para mais, sabe? Eu só trouxe para vocês verem o viludo. Mas essa tem um detalhe, que a Marlene, quando seca, para não perder a cor, tem que colocar num quarto escuro. Aí ela, lógico que ela não fica esse tom vinho, mas ela fica avermelhada. O meu objetivo é tirar cimento. Certo. Porque daí eu vou trazer para vocês se isso der certo. Deixa ali. Cultiva como? Sol pleno. Pleno mesmo. E depois ela se é como a papoula, ela se semeia, porque isso indo embora vai começar a surgir, então você tem que raiar, porque senão ela fica muito junto. Olha, na revista 57 de maio, março, abril e maio do ano passado, tem as cristas de galo. Tá aqui, tá? Então você tirou essa boca aqui. Acho que da Marlene. A Marlene tem. Então, só para vocês se lembrarem das avós de vocês, a minha avó com meus filhos. Se quiser, depois a gente pegar assim para ver que interessante. Se alguém quiser semente, não, vai ter. E olha aqui, ó, o que diz aqui é uma das poucas anuais que tolera nosso verão tropical e uma das mais antigas do jardim. Então ela começa agora e ela vai agora no outono, ela pega um final de ela está terminando agora, já não está mais bonita. E os passarinhos, como eu gosto da semente, eles estão agora subindo em cima, porque lá tem muito mato, né? Eles sobem em cima e ficam picando para a semente. Já adorei. Daí está acabando o carro. Então, a Maria Luísa vai nos falar agora sobre o cuidado do jardim no outono. O jardim no outono. Então, na realidade, não é só o jardim, a gente tem que se preocupar também com os vasos, com as floreiras, quem mora em apartamento. Então, essa é uma época que é ideal para a gente fazer isso. E o outono é uma das estações em que a natureza sofre mais transformações. Porque as folhas mudam de cor, as árvores perdem as suas
folhas e mudam, né? A gente vê as paisagens, aquela rua do outono ali, até perto da Belmair, que é um espetáculo, então ali realmente a gente passa por ali e vê que a gente realmente está no outono. E além da beleza, a transformação maior do outono é que na natureza é que os dias começam a ficar começam a entardecer, escurecer mais cedo, né? O clima torna-se mais ameno, acho que eu não vou olhar para isso, senão eu tenho que falar do meu jeito. O clima fica mais ameno e as chuvas tornam-se mais escassas. Isso é para ser assim, só que no momento as chuvas chovem em toda a estação, de repente tem tempestade. Então isso na literatura é para ser o outono é para ser mais escasso, as chuvas mais escassas. Mas a natureza, o outono nos ensina ela nos ensina grandes lições. É uma época de introspecção, uma época que a gente tem que se desapegar do velho. Isso não vale para os maridos, viu? Porque a gente tem que deixar o novo chegar, né? Não, essa regra não vale para os maridos, né? Então, o cair das folhas não quer dizer que esteja terminando, acabando tudo. Não, é um novo ciclo que está começando. Então, eu acho que isso nós podemos levar para a nossa vida também. Desapegar de muita coisa que não nos faz feliz, que não nos faz bem, que nos atrapalha a crescer. E falar em crescer, eu acho que aqui no Sejac é um bom exemplo que nós crescemos muito aqui, com os aprendizados, com as amizades, com tudo que nós temos aqui. Eu acho que é um grande aprendizado nós estarmos aqui no Sejac. Toda a aula, toda a palestra, todo passeio que nós fazemos, nós aprendemos coisa nova. Então, o outono é assim também. Nós precisamos aprender com ele as lições que ele nos oferece. Introspecção, tudo que não é bom botar para fora, como as folhas que caem. E assim nós começarmos também um novo ciclo. Mas vamos para o que interessa. Bom, o outono. Limpeza no jardim. A gente tem que começar com uma boa limpeza. Como agora o clima está mais ameno, até mais gostoso da gente lidar no jardim, nas floreiras, nos vasos. Então é importante nós fazermos uma boa limpeza das ervas, tirar as ervas daninhas, todas as plantinhas que nasceram ali, que fazem mal para as nossas plantas, digamos assim, entre aspas, porque elas também estão ali coitadas, elas também são filhas de Deus, né? Então é uma boa limpeza. E agora é uma época que o gramado, inclusive, cresce muito pouco no outono e inverno. Principalmente no inverno, ele cresce muito pouco. Então, as pontas, o corte do gramado também tem que ser espaçado e também tem que ser adubado. Isso a gente aduba normalmente no final de agosto para ele enfrentar a primavera, né? Já vi na primavera aqui um belo verde. E então na realidade é isso, são as ervas daninhas. Então a limpeza do jardim é isso, afofar os canteiros, afofar a terra. Às vezes a gente tem um vaso que ele está com uma terra muito seca, muito dura. É importante a gente trocar. E além disso, é uma terapia mexer em plantas, né? Eu essa semana estava também mudando uns vasos lá, que uma terra estava muito seca, depois do verão, que as plantas sofrem muito. Então, eu acho que isso é uma grande terapia para nós. Então, a limpeza. A poda. Como deve ser feita a poda no outono? Nós já viemos, até não me lembro quando foi que nós podamos, a época certa de podar, acho que foi em agosto, né? Na última minguante de agosto, julho ou agosto. A gente tem que ver quando é a minguante. Tem uma tabelinha lá que sempre sai nas revistas, nessa época, então a gente tem que seguir bem direitinho aquela tabela. Então nós já fizemos aquelas podas radicais nessa época, em julho, agosto. Então agora, no outono, são podas só de manutenção e limpeza. Então se tem um galho torto, um galho que está entrando pela janela do quarto, lógico que a gente vai podar, certo? Então se cresceu demais a planta, você não quer que ela fique daquele jeito, vamos podar.
radical, que a gente, não só radical, mas das roseiras, a poda especial é feita julho e agosto, na última minguante desses 2 meses, né, mas a gente precisa ver. A última mais próxima do final de agosto. Isso. Julho, né? O último dia era 1º de agosto. Isso, exatamente. Então, essa é isso vocês vão saber, a gente também vai falar sobre isso na época certa, que são aquela poda que realmente faz toda a diferença na planta. Não só planta no jardim, como em vaso, como em floreira, essa é muito importante. Mas isso é a planta que floresce no verão. Sim, sim. Uma coisa muito importante, a gente nunca deve podar, por exemplo, uma planta que vai florescer agora na primavera. Então, essa planta não se poda nesse momento, nem no inverno, porque é tipo assim, eu me lembro que eu tinha azaleia na minha casa, a azaleia tem um crescimento muito lento. Então, a azaleia você poda um pouquinho ali, mas eu não entendia disso. Então, o que acontecia? Meu jardineiro ia lá, fazia aquela poda, deixava uma bolinha, né, deixava aquela bolinha e nunca florescia. Claro, ele tirava todas as pontas que tinham o botão floral. Então, depois a gente vai aprender que então ele podava no pleno inverno tudo, e quando ela floresce no inverno, né, a azaleia, mas ele podava antes. Aí eu fui aprender que a azaleia, então, planta que vai florescer na primavera, não se poda nessa época, nem no outono, nem no inverno, a não ser, como eu disse, uma poda de manutenção. A irrigação. A irrigação nessa época também nós temos que prestar muita atenção, porque agora a temperatura é mais amena, certo? Chove menos. Então, quando os canteiros estão secos, é que devem ser molhados. Então, tudo aí vai no bom senso, né? Então, você vai olhar um canto, mesmo que você já tenha molhado uns 3 dias atrás, você tem um canto bem sombreado. Se aquele canto está úmido, vamos molhar ele, certo? Então, aí vai o bom senso. Então, perceber a terra, como que ela está, para daí fazer a irrigação. Inclusive o sereno também, ele umedece. Sim, com certeza. Ele umedece mesmo. Né? Exatamente. No vaso eu ponho o dedo. Isso, o dedo a gente fala o dedômetro. Nos vasos é o dedômetro. Porque às vezes a planta aguenta mais a seca do que a muita umidade. Porque daí o que acontece? Apodrece as raízes. Se o dedo está seco, precisa molhar. Precisa molhar. Se ele sai molhadinho, não precisa precisa. molhar. Exatamente. Então esse é o que a gente usa bastante. As minhas eu podo em algum julho e elas florescem. Azaleia? Não. Flores que Azaleia, janeiro e fevereiro. Mas que florescem na primavera eu podo em julho e elas florescem na primavera. Mas é uma poda, Que tipo de Yara, poda? não é uma poda radical. Isso. É radical, mas então o crescimento dele é muito rápido. É por isso. É que nem a roseira. A roseira, você poda em julho, em setembro já está dando flor. Exatamente. Tem que saber a planta, né? Exatamente. Eu acho que é tudo uma questão de planta. E outra coisa, a gente tem que conhecer as plantas que a gente tem no jardim. Então, por exemplo, como você sabe que essa tua você já pode podar, que ela tem um crescimento rápido e vai florescer, tudo bem. Agora, se você tem dúvida, é melhor não arriscar. Às vezes é importante o trabalho de jardinagem, né? Você coloca uma metabulanca lá, anota que você fez a poda, anota a época que ela floresceu. Exato. Dá um pouquinho de trabalho, mas é uma coisa, o diário da jardinagem é uma coisa muito boa. É isso né? mesmo, é verdade. Porque eu hoje mesmo, eu usei porque eu trouxe uma muda de orquídea para a Marisa, e daí eu falei, nossa, mas quando que ela floresce, que eu não lembro mais, aí eu fui lá correndo no meu lugar, olha, ela floresce, né? Novembro e dezembro, outubro e novembro. Isso. Né? Então, vou falar um pouquinho sobre o diário de jardinagem. Para as novas aqui, ou mesmo para as mais antigas, né? Então, o diário de jardinagem, na realidade, é um caderno que a gente tem, que a gente anota quando adubou, quando podou, quando
aconteceu? Quantas... A Jussara... Eu não sou exemplo para ninguém, mas eu posso. Mas é interessante, eu também coloco quando eu cuido, porque às vezes a gente aduba uma planta, a planta, uma vez por mês, vamos dizer, as orquídeas, né, Marisa? A gente tem que adubar, uma vez por mês você tem que adubar as orquídeas. Você diz, não, mas eu adubei agora, faz 15 dias. Quando você vai ver, faz 3, 4 meses que você adubou. Então, ali no diário, que é um livro, num caderno, você anota tudo que você fez no seu jardim. E é muito interessante a gente ver. Eu, no diário de jardinagem, eu vi que eu tenho uma orquídea lá que sempre floresceu, de repente não floresceu. Digo, mas por quê, né? Então, você vai ver o que está acontecendo com aquela planta. O que está acontecendo, então ela estava pedindo um vaso novo, um substrato novo, daí agora ela está indo. Então é isso mesmo. Eu coloco, inclusive eu coloco 3 flores, 4 flores, nossa, só 2 flores. Viu? É bem isso. É bem isso. Semear também, né? Eu não lembro nem do que semear. Não, semear também. Semear. Isso. E você sabe que eu sou assim, eu estou sem aqueles espetinhos que a gente coloca o nome da planta, né? Estou sem aquilo, fiz uma exposição para ir. E outro dia eu estou com 3 vasinhos lá que eu plantei semente de romã, foi agora do ano novo, né? Semente de romã e 2 que eu não sei que eu plantei. Estão brotando e tudo, não sei. Devia ter pego qualquer coisa, não sei. Então vamos esperar da flor, vamos esperar pelo menos a folha um pouquinho para identificar, né? Mas é isso aí. Então, por exemplo, a adubação, não falei ainda, né? Então, a adubação também. Tem gente que diz que não se aduba no outono e inverno. Precisa. As plantas precisam ser adubadas, porque às vezes o inverno é muito rigoroso e elas precisam se fortalecer também, certo? Lógico, sempre com parcimônia, seguindo a instrução da embalagem, sempre com um pouco menos, como dizia a Regina, né? Que a gente sempre, o produtor quer vender. Então a gente tem que pôr um pouquinho menos, porque para realmente não matar a planta, ela falava isso, né? Use menos. Então é isso. Então a adubação, agora o adubo orgânico é muito bom e ele funciona muito bem. Humus de minhoca, composto orgânico, esterco curtido são ótimas opções. Eles liberam nutrientes de forma gradual e melhoram a estrutura do solo. Então a gente precisa também, no outono e inverno, adubar nossas plantas. Daí tem os adubos minerais, tem o NPK, que também pode ser usado, mas os adubos orgânicos sempre são os longe do caule daí. Isso, exatamente. Então, sempre na bordinha do vaso, se for um vaso, sempre na borda do vaso, para não queimar. Às vezes, fazer aquela trouxinha também dá bom resultado, você colocar um pouquinho, aqueles de bolinha, você coloca numa meia, gaze, qualquer coisa assim, faz uma trouxinha e coloca na borda do vaso. Aí, quando você vai molhar, eu sempre ponho ali primeiro, daí ele já vai espalhando para a planta. E uma coisa assim também importante cada planta tem um adubo especial. Antigamente acho que não tinha muito isso, né, Marina? Mas hoje não, hoje tem as plantas, eu gosto muito dos adubos da Forte. Então tem Forte orquídea para manutenção, para floração, tem adubo para folhagem, tem adubo para horta, para tudo isso. Então eu acho que a gente também deve prestar bastante atenção e usar os adubos próprios para cada planta. Mas se você usa o orgânico, sim, já é para tudo, porque você está melhorando o solo, né? E essa trouxinha, a minha trouxinha tem quase 1 ano já. Eu li uma vez que realmente, depende da quantidade que você põe. Sim. Mas eu ponho uma bolinha. E você vai molhando sempre ali dentro, e quando pego nela, ainda ela tem. Então, Pois mas você falou que ia trazer o modelo da trouxinha. eu já prometo que vou sortear. Ó, esse daqui eu estou usando como
Isso daqui a gente compra em exposição de orquídea. Então, ó, ele é todo furadinho, tem um palito embaixo. Aí você põe aqui dentro. Tá? Então Mas eu que material ponho é esse? plástico. Plástico. Então eu ponho o osmocote, né, que é esse de liberação lenta aqui, tampo. A tampa também tem os furinhos. Bonitinho. E você molha a Então eu toalhinha? molho. Um regadorzinho ao contrário. Isso. Mas só em exposições que tem ou tem nas casas assim? Olha, eu bem não sei, difícil. porque eu não procurei. No Mercado Livre, talvez. Você não precisa gastar dinheiro. Você faz em meia de Não precisa ser. Eu sei, eu já fiz trouxinha com Olha, gás. já. Meu marido lá em casa não deu certo, porque as minhas, às vezes cai, pode ver, daí minhas cadelas destrói tudo, sabe? Mas ali pra mim não deu certo, eu não A bolinha cai por aqui? A bolinha cai? não sei, às vezes o vento, ou talvez eu não coloquei. Não, cai tudo. Ah, isso aqui cai. Ah, não, mas daí tem que enterrar. Tem que enterrar. E longe, você não Não também pode água não passar isso aí pra vai. gente ver, é juntinho. A gente pode Bom, ainda sobre o adubo, as plantas doentes devem ser tratadas antes de adubar. E as plantas transplantadas também devem esperar algumas semanas para serem adubadas. Às vezes tem problema de cicatrização, essa coisa toda. E a gente não deve também adubar em períodos muito longos de estiagem, certo? Então, por exemplo, você vai, como eu fui para a praia, fiquei um tempão. Se eu adubar e não chover, daí é complicado. Tem que regar, né? Tem que regar, exatamente. Mas daí quem rega é São Pedro, então daí é complicado. E o adubo assim no jardim realmente é preferível você num dia de chuva. E a Marilda também aprendi com ela que quando você vai adubar as orquídeas, principalmente, que são as mais sensíveis, assim, né? Primeiro a gente molha, tá? Então eu molho com mangueira lá em casa, eu molho, elas estão penduradas, eu molho tudo com mangueira. Depois eu venho com aquele borrifador, eu tenho um de 5 litros lá, e daí eu vou adubando os vasos. certo? Adubação foliar. Foliar. Sim, vai tudo, né, Marisa? Vai foliar. É que muita gente pensa que não pode olhar as folhas. Então, tem que dizer lá, pode ser foliado. Se não quiser, você não pode pôr. É verdade. Não, mas é isso aí. Pragas e doenças. Isso é um assunto bem sério, né? Principalmente, às vezes, em mudança de estação, quando está frio para calor, quando está calor para frio. Então, as pragas, às vezes, é uma coisa assim, meio difícil da gente lidar. Elas sempre estão ali. Mas, primeiro a gente tem que identificar as pragas. O que está atacando a minha planta? Para você usar o veneno não, né? O produto correto, certo? Então, se é cochonilha, se tem tanta coisa também, umas coisas caseiras, uns produtos que a gente faz, né? Umas soluções caseiras, que é sabão, você derrete o sabão, e no sol é mais preventivo. Casca de cebola e água. Isso, então tem chá de pimenta, tem um monte de coisa que a gente pode passar que é natural. Às vezes a gente tem que recorrer para uma coisa mais forte, daí não tem jeito, tá? O spray lá, aquele spray de pernilongo, tem que estar escrito à base d'água, esse também pode ser usado. E fumo não é natural também. Oi? E o fumo também não é natural. O fumo não dá para você usar, por exemplo, em horta, né? Exatamente. Em horta você não vai, exatamente. Então tem a calda de fumo que eles usam também, mas que ela pode ser usada, não é natural. Mas só para plantas mesmo e alguns bichinhos lá. Então nós temos pulgão, cochonilha, tem um monte de coisa. Então o mais importante é identificar para poder usar o produto certo. Aí tem as doenças, isso já é mais complicado, eu não sei muito identificar quando é fungo, quando é bactéria. Eu sei que eu tenho um limoeiro na praia que ela ficou que nem assim uma fuligem. Fumagina. Aí eu até mandei uma mensagem. Bem fácil. Mandei mensagem para cá, e ela me mandou, mas
realmente fazia tempo que eu não arrumava, irmão siciliano, que o pessoal passa na rua verde, eles colhem tudo. Ai, Posso Jesus. falar da fumagina? Posso falar? Pode, claro, é uma conversa. Eu estou com muita fumagina lá. Também eu não conhecia. Quando eu li aquilo, primeiro, uma poda, eu fiz poda, quase que radical, tirando muita daquelas folhas. Porque na realidade, se eu tivesse tempo, eu tinha que lavar folha por folha. Eu tenho bastante, né? Então fica difícil. Então, essa fumagina, não. Essa fuligem, eu uso aquele detergente de louça e primeiro jogo com a mangueira bastante água, depois com aquele spray grandão que eu tenho também, eu coloco essa, porque ali você tem que lavar aquilo, é como se lavasse, sabe? Uma fuligem, lavasse a panela não dá preta, é a mesma coisa, porque ela fica grudenta assim, primeiro aquilo molha, daí eu taco esse, né? Em dia de chuva, você também de vez em quando vai lá e dá uma... Então eu estou agora cortando as minhas árvores que elas não fiquem muito altas, porque senão você não consegue combater a fumagina. E fumagina se ataca nos cítricos. Sim, nos cítricos. Ela começa em todos os que estão ainda pequenininhos, lógico, ela vem uma por uma, mas eu cortei muitas folhas, porque elas são tão... Vocês observem quem tem cítricos em casa, observe que às vezes você passa na frente e não percebe. E eu não percebi, e ela fica escura, bem escura. Eu cortei bastante, sabe? E daí também isso incentiva a brotação de folhas novas. Só tem que ficar cuidando que a fumagina não volte, porque ela fica ali, sabe? Então, detergente de louça, molho, misturo com água, molho tudo, deixo um pouquinho, depois com a mangueira, na porta, assim, porque a folha da laranjeira e da limoeira, eles são fortes. Eu não sei com aquelas, o spray, assim, até eu não peguei ainda no meu vapo, mas eu estava fazendo o vapo. Então, tira bem do vapo. Até no caule, mas dá um desespero, porque você vê tudo, imagina. Eu tive um chilique quase, porque eu não percebi, mas tem que eu estava tomado. E se a outra está do lado do pé, e ela começa a... Porque ela ali não respira, porque a folha serve para a respiração. Então ela está sendo sufocada pela fumagina. É uma coisa muito importante também nos cítricos, eu sei bem o exemplo que eu tenho lá na praia, que eu tenho esse limoeiro, que ele está enorme, até depois que ele terminar de dar os frutos, eu vou fazer uma poda bem, eu quero baixar bem, porque ele está muito alto. Está lindo, nossa, a primeira vez ele deu, acho que 2 limões. Daí o ano passado ele deu mais uma meia dúzia, e esse ano ele carregou. Mas uma coisa muito importante também dos cítricos, com esse negócio da fumagina ou outras que atacam, é a gente fazer poda também para o sol entrar no caule das plantas, certo? Então o que acontece? Eles começam a brotar muito dentro deles, brotos novos. Então a gente tem que observar bem e cortar os galhos que estão atravessados, tipo assim, os galhos tortos, e a gente fazer uma boa limpeza por dentro do limoeiro. Porque na vertical. Isso, Apesar de exatamente. frio no limoeiro, eu peguei um banquinho, sentei embaixo E bolou tudo. Mas é bem isso. porque em pé eu consigo. Exatamente. Porque aí gasta mais nos galhos e nas folhas do que no fruto. Exato. Então, eu até assisti uma aula agora, esses dias, no curso da Marlene, justamente sobre poda, né? Então, o Murilo, né, indicou desses cítricos a gente podar, inclusive agora no verão, porque já vai dar em maio, né, a fruta, podar aqueles galhos que não tem fruto nenhum. É galho improdutivo. Ele está ali só para tirar a força da planta. Então, pega aqueles, às vezes os galinhos pequenininhos, que tem 4 ou 5 folhas, poda tudo aquilo. Gente, eu fiz aquilo, tem aquele tesourão da TAP, né? Uma beleza aquilo, né? Aí eu fui embaixo e comecei, nossa, mas bem como você falou, limpou, entra sol dentro, mas eu tirei todos esses galinhos. Mas isso é bom, sabe? A Yara está aqui porque ela fez o curso dele, né? Você fez o intensivo lá do carnaval. Até cobra no começo.
então, olha, a gente já está no fim aqui, né? Também as ervas daninhas. Como é difícil, né, a gente controlar, é difícil, a gente fica ali catando, mas a gente tem que ser persistente e realmente tentar se ver livre delas. E plantas bem nutridas, bem cuidadas, dificilmente ficam doentes. Então isso a Regina falava muito para nós também, que a gente tem que observar bem as plantas e elas falam, na realidade elas falam mesmo, você olha para a planta e sabe o que ela está pedindo. Então vamos olhar com os olhos de olhar, como diz a Bê, olhos de olhar, né? Olhos de enxergar, né, Bê? Olhos de enxergar. Então é isso aí. Então o outono é uma estação mágica para os jardins, com suas cores vibrantes e paisagens cambiantes. E daí com esses cuidados adequados, a gente pode ir na primavera curtir um belíssimo do jardim. Quer que eu passe as fotos? Quero. Então vamos passar ali. Opa! Ah. Não, acho que é aqui. Aí, não tem que ser bom. Era de ver. Celósia cristata. A celósia cristata. Não, peraí, não consegui achar aqui. É do lado. Era do lado. Do lado. Ligou. Não, esse aqui é é perto assim. É que tem duas operando ali, acho que uma vai a outra volta. Não, eu não estou mais operando, eu deixei para ela. Como é que nós fizemos, Denise? Ó, eu vou pôr ali, Então então eu ponho aqui. A Põe primeira é essa. no fim põe aquela vez. É que o equipamento é novo, viu, pessoal? Então, põe Aí deu tempo de estudar. Começa com essa. Pode ser qualquer uma, são algumas plantas de... Pode ser, colocar na apresentação. Porque eu acho que está Ah, tá, tem que ser por aqui. Tem que ser. A Karen está fazendo falta. Do lado direito. Está trocando o lado. É direito, Vai você no lado direito. Eu sou canhoteira. O botão Aí direito. foi. Aí. Olha, essa aí, ó, volta numa Olha, essa lá é a planta quando a gente compra na loja. E a outra é a planta em casa. Ai, Jesus! Mas na loja tem coisa suja. A loja é cerrada. A loja é bombada. Ó, essa é a celósia. Legal. A celósia Cristo Legal. Linda. Essa também tem lá na Marlene, que é a chuva de prata. A folha dela realmente é prateada e a flor é uma rosinha muito delicada. Muito sol, né? Sol. Essa plena Essa sol. vai bem na praia. Vai? Vai bem na praia. Bom saber. Vai na praia, acabou. E essa justiça é assim. Essa justiça eu deveria dar de Diana. E a justiça, ela morre no inverno, mas ela não tem ela rebrota. Agora eu sei. Você está falando Quando que poda a justiça? Que agora é que ela está florescendo. Eu acho que é mais aflorada. Depois aflorada. Mas é radical? É radical, É? é uma linha embaixo. Mas você poda na época Em julho. em julho. É porque agora está florescendo. Porque se você não poda em julho, ela não para de... Ah, é crescendo. É, ela fica uma árvore. Sabia? Eu já vi árvore. A minha eu povei em julho e ela está bem bonita. Ela está assim, um pouco mais alta que eu, está começando a florescer. É, morreu pra vocês? Não morreu? Não, A minha morreu tudo. Mas daí o caseiro brotou, morreu tudo. Então é isso, gente, a parte do outono. Agora eu vou mostrar para vocês, se tiver alguma pergunta ainda, a Lu está aqui, ela responde tudo. Eu vou mostrar para vocês, nessa revista de outono, eu coloquei ali alguns suportes de orquídeas. E alguns eu fiz para fazer o artigo.
Então eu fiz, uma semana depois já estava escrevendo, fotografando. Então eu quero mostrar para vocês como é rápido. Ele, num instante, a raiz já gruda. Vamos dar parabéns aqui para Alguns engasgos, porque é que não deu tempo. Não, é sempre quando a gente faz. Não, e ela foi palestra, pega de surpresa. a gente sempre estuda bastante. Ai, que lindo. Então isso daqui, vocês lembram quando a gente foi na cerâmica Kaminsky? Eu comprei lá isso daqui. Eles chamam pau de orquídea isso daqui. Então, olhem só. Olha. Aí o que a gente faz? Ele é oco. A gente enche de água, tá? Então a cerâmica vai ficar... E tem uma tampinha aqui, ó. Então a cerâmica vai ficar sempre úmida. E do que a orquídea gosta? Então, gente, isso aqui, depois vocês podem olhar, as raizinhas que são finas já estão começando a grudar. Eu usei aquele elástico de máscara e enrolei vários aqui, ó, tá vendo? Mas isso daqui a um tempo eu tiro tudo, porque a raizinha vai grudar. Isso daqui quando floresce, imagine. Essa florzinha, isso daqui é um Bulbophyllum odoratíssimo, o nome dele. É uma florzinha pequena, perfumada, é um creme. E ela floresce em outubro. Quero ver se em outubro é a hora que der flor eu fotografo. Tá? E mostro pra vocês. Na hora que der E aonde você que traz compra? a sorteia. A cerâmica eu comprei na Kaminsky. Cerâmica Kaminsky é lá no Umbará. Umbará. É ótimo. É na estrada do Ganchinho, mas é bem fácil. É ótimo lá. Esse daqui eu coloquei na revista. É um patinho. Estão vendo que é um patinho? Tá? Já grudou a raiz ali também. Esse vai água dentro. Não, esse não vai água. Ele tem uns furos aqui, mas eu deixo na chuva, né? Porque eu tenho... e a chuva é que vai molhando. Então a raiz está grudando já. Aí, olha, isso daqui é uma sugestão, aquilo ali também, para quem... Não, Só água. nada. Esse não. Só Dá pra você afundar ele na água também? Dá para afundar na Nem um água. musgozinho, nada? Nada, Gente. nada. Inclusive, minha Marilda, esse tipo aí, ele precisa de mais, que a gente rende mais. Sim, sim. Toda orquídea de raiz fina, você precisa molhar mais. Então, olhem só, aqui vocês veem, ó, que a raiz já grudou. Então eu deixo assim, ambiente um pouco sombreado, pego um pouco de sol, mas isso aqui é uma peça de decoração. Você põe lá na tua varanda, põe ali perto de onde você senta. Olha só que bonitinho. E você comprou na Kaminsky também? Esse patinho, sim. Da Kaminsky. A gente olhou para ele e deu bola. Viu? Esse aqui também é da Kaminsky. Hoje eu estou fazendo propaganda da Kaminsky. Tá ganhando comissão. Não, Eu acho que sim. eu vou pedir lá. Olhem só isso aqui. Isso daqui já tem alguns anos. Eu até tirei o elástico de volta. Esse daqui eu coloquei porque às vezes tem uns galinhos que saem, sabe? Então, como eu quero que ele grude mais, aí eu coloquei esse elástico que ainda está branquinho, ó. Tá? E já mantém assim. mantém assim. É uma moringa? É uma moringa. Isso se coloca água dentro. Coloco água dentro e daí eu tampo com esse daqui, porque eu perdi a tampa. Ah, isso que você está falando. Eu perdi a tampa da moringa, porque eles vendem lá com a tampa. E o meu, daí eu ponho aqui, ó, deu certinho. Então a perereca, que adora entrar aqui, aí não Não pode ir. Não é furada.
Aí assim o útil é agradável, né? Porque Isso. tem a água e o... E eu posso adubar e daí vai sair água. Mas por que não deixar a perereca entrar aí? Gostoso, né? Então esse daqui é outro tipo. Florido, que era legal, Não vai sortear. Qual que vai sortear? Esse daqui é outro suporte. É o leque de madeira, tá? Esse é diferente. Vocês acreditam que tem flor aqui dentro? Sério? Sério? Vamos ver. Não vai dar para pôr ali. Vamos ver se você... Ai, um grampo de roupa? Não sei, falei, não. Olha só. Estou tendo a ideia já. Consegue? Consegue. Acho que deu. Posso tirar uma foto? Não, o leque não fui eu que fiz. Eu compro o leque. Eu compro, eu já mostro para vocês. É do seu João. Ele tem uma banca na feira do Largo da Ordem. É lá na frente do Museu Paranaense, tá? Do outro lado da rua, domingo de manhã. Ele tem uma banca ali e ele vende essas coisas de madeira. E é muito bom, cacheta, sabe? É muito bom, a madeira é muito boa. Eu tenho isso daqui há muitos anos, a madeira tá boa. Então, olha, isso daqui é uma driadela zebrina. E a florzinha, depois vocês veem aqui. Ela manda no grupo, a gente vê. Tá? É minúscula. E eu gosto desse tipo porque a flor pequenininha, ela tem a mesma característica de uma catleia enorme. Nossa. Entende? Ela tem ali todos aqueles itens que uma flor de orquídea tem. E é desse tamanhinho aqui. Admira quando os três maravilhinhos. Eu adoro. E tem que molhar daí sempre. Ah, essa tem que molhar. Porque não tem nenhuma. Você deixa na chuva, Eu deixo na chuva essa daqui. depois coloca. Mas nem sempre chove. Tem que molhar quando não chove, né? E ela apanha sol? Essa cor, por isso que ela tá vermelha. Você apanha só. Mas não O de vermelho de mas sol, não de manhã. E ó, a folha dela é mais verde, mas como ela pega esse sol da manhã, ela fica vermelha. Esse daqui é o meio vaso. Tá? É o meio vaso. Amarrei só um arame ali para pôr o arame aqui. E antigamente eu coloquei uma rolha aqui para fixar a planta no vaso. Aí eu amarrei a rolha, mas daí depois eu tirei a rolha, fixou. E ela, olha, a raiz está bem grudadinha. É do Kaminski também, esse? Não, mas ele tem também. É? Ele tem os meio vasos lá. Marilda, aquela moringa ali, que você coloca água, você deixa ela pendurar. Sim. A água chega a pingar embaixo ou não? Não. Não? Ela Você fica está ali. pensando em colocar num suporte, numa mesa? Não. Então, beleza, até. Eu não colocaria numa mesa de madeira. Porque ela quer manchar, mas ela não chega a pingar. Não, não. Mas ela fica bem úmida, né? Ela fica úmida. Esse daqui, bom, esse daqui para quem já foi para Morretes sabe de onde é, né? Lá do, não é coquidão isso aqui. Não. O tailandês. Isso daqui é um cesto daquele taiwanês. Isso daqui eu achava que era cipó. Aí um dia o Mário Torres me falou, não, isso aqui não é cipó. Isso aqui é do xaxim. Esse é xaxim. Eu achava que era cipó. Mas ele apodrece? Não, isso daqui é um vegetal. Não é a folha, é um negócio que cresce no tronco do xaxim. Porque o tailandês tirou. Mas é de chá. Eu não tenho.
gosto, mas da espessura desse cestinho, eu quase recolhi. Mas a recomendação é para deixar um saco. Sim. Então eu não recolhi. Mas ele estava mais esplanado no chão. E era de jacinto? E era de jacinto? Não. Até da próxima vez que a gente for para Cetes, vamos perguntar para ele lá. Os xaxis que eu vejo, não tem isso. Foi o Mário que falou. Isso daqui é uma maxilária picta. É aquela nossa, e é perfumada, né? E aqui, se vocês olharem depois, a raiz já está grudando também. E a maxilária picta tem uma raiz marrom. É bem marrom, ó. Isso aqui é a raiz nova dela. E ela vai encher isso aí? Vai encher. Isso daqui eu fiz essa muda o ano passado. Eu tirei porque eu tinha uma toceira e daí eu levei lá para Marlene. E daí tirei só uma mudinha lá e coloquei. Então só repara. Mas você pôs É alguma coisa amarelo. dentro? Eu coloquei embaixo só para dar altura. Porque se eu não colocasse nada, ela ia ficar lá perdida lá dentro. Então eu só coloquei um pouco de substrato aqui para ela erguer. E aí olhem só, essa folha é da toceira lá. Olhem como é comprida. A toceira é enorme. Essa já é nova. E a nova é assim, né? Porque se você tem uma maxilária picta na árvore e tal, ela fica mais assim. Essa porque a toceira era muito antiga. Mas então você não colocou muito substrato? Não, só um pouquinho aqui para dar altura. Tá? Só para dar altura para a planta. E daí eu coloquei um barbante por baixo. Eu acho que dá para ver aqui, ó. Tá vendo? O barbante lá por baixo e amarrei a planta ali para ela não cair. Mas só isso. E esse barbante aqui também logo apodrece, porque é de algodão. E aí vai ficar só planta, mas ela vai ficar cheinha aqui. Tá? Essa daqui é a cacheta lá do seu João. Não é propaganda, gente. Mas eu vou falar que é uma coisa boa e é difícil. E assim, vocês não ficam com raiva quando compram alguma coisa, chega em casa, aquilo desmonta. Não é aquela grandona pesada. E aqui vocês podem ver a madeira é boa. Olha, ele lixa tudo. É leve. Então, assim, eu recomendo o trabalho dele porque é um trabalho de qualidade. Eu não vou querer gastar meu dinheiro para daqui a 6 meses ter que trocar. Ele só vende na feirinha? Ele vende na casa dele também, fica lá no Pilarzinho. Você pode pôr no ofertas daí, tem aqui ó, o telefone. Ela põe no oferta, se alguém se interessar. Porque se não é lixada essa madeirinha, Isso, fica capinha. isso. Aí você vai mexer, você acaba se machucando e entra na mão. Fura a luva. Isso. E essa é toda lixadinha. Tá? E ela não apodrece nunca, será? Não, apodrece. Mas é madeira. Mas ele tem algumas anos. Mas olha, esse material, olha, eu lido com orquídea faz 25 anos. E eu tenho lá umas que ainda estão Porque boas. agora esse produto que você passa, ele fica sem escuro. É asfalto líquido. Eu tenho até vontade de passar, para não apodrecer. Aí a minha, a orquídea saiu nesse domo ali. Agora estou desesperada, não sei o que fazer. Não, deixa. Aí, mas eu ia trazer. Não sei se a... Não, para trazer, passar produto, eu não passaria. Conforme vai prejudicar, né? Sim, pode prejudicar a planta. Eu ia trazer mais planta para vocês olharem, mas eu estava com pouco espaço e acabei não trazendo. Mas eu vou fotografar e ponho no grupo daí, tá?
Sônia Moreliana, que eu ganhei da Sônia, a Sônia tinha uma toceira imensa lá na praia, né, Sônia? Aí ela vendeu a casa dela. Ai, que dor. E ela tirou a toceira Trouxe para você. e daí eu desmembrei toda a toceira, devolvi para ela algumas mudas, né? Tá linda, né? E floresceu, olha, é o primeiro ano que floresce. E ela estava em pleno sol. Lá ela estava em pleno sol. Essa daqui, ela pega um pouco de sol de manhã. Para quem conhece meu jardim, eu penduro ela ali no pé de louro. Então ela pega o Aí sol. só fica no tempo a tua. Fica! Essa estava há muito tempo também, né? Tinha anos, mais de 20 anos assim. A minha não está florescendo, aquela que você me deu, eu abri toda ela, mas esse ano ela não floresceu. Essa daqui tá ali embaixo do pé do louro e pega chuva, sol. Ela gosta da chuva? Gosta. A água da chuva é melhor